ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Muito bom dia! Hoje é 29 de novembro de 2022, já estamos aí chegando ao fim do ano, né? Mais um mesinho aí e a gente acaba o ano, menos de um mês, né? Já tenham todos aí uma ótima terça-feira, maravilhosa semana. Estamos aqui, eu, Ana Cláudia Gadioli, né, advogada, para mais um Falando Direito, aqui pela ZY3, a rádio digital que faz os programas todos para você. Sempre lembrando que o nosso lema do programa é: sem o direito não se faz justiça. A gente vai falar um pouquinho de inventário, sucessão, né? Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir os nossos programas, que são todos feitos para você. Estamos pelo Instagram da rádio, Facebook, YouTube, streaming, para o seu conforto e segurança. E agora também pela Odysee, o meu programa ele vai ficar gravado lá e aí vocês acessam posteriormente, tá? Acesse o nosso conteúdo e caso não possa ver, assistir ao vivo, assista após, indique para os amigos, para os não tão amigos, enfim, se informe sobre o assunto e para quem precisa ouvir, tá? Aqui a gente vai fazer o anúncio da nossa patrocinadora, a terapeuta Elaine Moraes, que é uma terapeuta nutricional. Ela é especialista em emagrecimento emocional, transtornos alimentares e bariátricos, tá? Se tiver alguma coisa nesse sentido, você procura por ela. Gerontologista, especialista em demência, Alzheimer, Parkinson e demais síndromes ou demências. Faz avaliações e aplicações de testes neuropsicológicos, orientação nutricional e orientação para os cuidadores e familiares. Então, você tem alguém com esse tipo de problema, ou conhece um vizinho, um parente, indique, procure por ela, né? Porque é muito importante você tratar da forma correta essas pessoas, né? Neuropsicanálise, especialista em psicanálise clínica, atendimento para empresas, aplicação de testes neuropsicológicos, transtornos de ansiedade, nós estamos aí com a ansiedade, a doença do momento, né? Terapia de casais, terapia infantil, e ela faz atendimento presencial, online e domiciliar. Especialista também em medicina chinesa, acupuntura, onicoterapia e acupuntura sem agulhas. Eu faço lá com ela, é muito bom, tá? Contato 12 982673673. O Instagram dela, @nuterapeuta. Dá lá uma procurada para ver, né, todo o tipo de tratamento que ela faz. Contato nuterapeuta@gmail.com. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui, né? Durante a campanha eleitoral desse ano, né, que teve, o ainda atual presidente Jair Bolsonaro, né, ele disse que o adversário dele, que então teria ganho as eleições aí, Luiz Inácio Lula da Silva, queria acabar com as heranças, né, confiscando-as para o Estado. Aí abre aspas, né, as palavras do Bolsonaro. A esquerda sempre relativizou a propriedade privada. Pode ver, o PT não apresentou plano de governo porque uma das suas propostas é a questão do não direito à herança. A pessoa morre e não fica para os filhos, fica para o Estado a sua propriedade. Disse, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. Já existe de muitos anos que isso foi fake, que não é verdade, enfim, né? A gente não tem aí a certeza se é ou se não é, se vai ficar para o Estado, se não vai, se existe essa proposta dele ou não, enfim. Mas vamos falar um pouco do inventário. O inventário no nosso direito ele está nos artigos 1991 a 2027 do Código Civil de 2002 e já estava no anterior, tá? Aí ele versa acerca do quê? De como ficam os bens das pessoas falecidas, quem fica com eles, como que é o procedimento, né? Então, a partir dessa abertura da sucessão, que quando morre alguém, você vai abrir a sucessão, aqueles que vão suceder o que tinha os bens, né? Segundo a previsão do artigo 1784 do Código Civil de 2002 e seguintes, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é esses herdeiros legítimos? O cônjuge supersiste, os filhos, que são os descendentes, os pais, que são os ascendentes, e colaterais, até o 4º grau aí. E há por testamento também, né? Que são aquelas pessoas que é deixado um bem por testamento. Que, por exemplo, existe lá 100% dos bens. Aí essa pessoa era casada. 50 é da esposa, 50 dele, se não existir uma separação de bens, tá? Então, se é anormal, né? Que eles adquiriram na constância do casamento. 100% daqueles bens. 50 da esposa, 50 do marido. Digamos que esse marido falece.
Esse 50 dele, 25% é uma coisa que é da legítima que a gente fala, ou seja, são esses herdeiros aí, os filhos, os pais, né? Dependendo se tem ou não. Primeiro os filhos, depois os pais e os colaterais, nessa ordem. Então, ele pode deixar, por exemplo, ele pode não, ele tem que deixar 25% da legítima inalterável, vai ser dessas pessoas, tá? E 25% ele pode doar, como eu disse, ou deixar para quem ele quiser, esses 25% dele. Inclusive, que eu costumo brincar até para o mendigo da esquina, enfim, para quem ele quiser mesmo, né? Tá? Então, existe essa possibilidade. É necessária a promoção do inventário. Então, quando a pessoa morre, é aberta a sucessão, tem que ser feito o inventário. Ou seja, o arrolamento dos bens deixados com a sua relação, descrição e avaliação para a futura partilha. Então, mesmo que seja até mesmo um inventário extrajudicial, aquele que é feito no cartório, né? A gente vai ter que pagar as custas do cartório e o imposto devido, mas ele pode ser feito via cartório. Quando? Não tiver menores, não tiver portador de necessidade que necessite de outra pessoa responder por ele, né? Então, existem alguns casos em que pode ser feito, inclusive, no cartório, tá? Quando são todos maiores, tudo resolvidinho, e que não há, por exemplo, briga. Fala assim, não aceito que seja para aquele lugar, o outro não aceita. Então, também, se não há briga, pode ser feito no cartório. A palavra inventário, ela tem origem no latim, de inventarium, de invenire, que denota de achar, encontrar, enumerar. Nesse sentido, o inventário ele pretende a identificação do patrimônio do decujus, né, do falecido, com a enumeração dos bens, créditos e débitos. Então, não é só os bens, entre os créditos e os débitos. Se ele tem um dinheiro para receber, se ele tem uma dívida a pagar. Então, não se discute apenas os bens, mas tudo que o falecido deixou. Em contrapartida, a partilha discute o montante entre os sucessores. Qual vai ser a cota de cada um, né? Logo, o inventário pode ser compreendido como o rol de todos os haveres e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo que acabou por falecer. Então, é o processo por qual se delineiam ou aferem bens das pessoas falecidas e após a partilha de seus sucessores. No 610 do CPC, aqui é o Código de Processo Civil, tá? A gente estava falando do civil, tá lá, o 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Acabei de falar, tem lá um incapaz, um menor de idade, né? Menor, até os 17 anos, né? Portador de necessidade mental, né? Que não tem discernimento para decidir por si, né? É necessário que o inventário seja do judicial, não dá para fazer via cartório. Se todos forem capazes, o que é isso? Maiores, possam decidir sobre seus atos, pode até mesmo ser um emancipado, sei lá, uma pessoa que com 17 anos passou no concurso público e por isso foi emancipado. Ele já é maior. Aí ele vai decidir, pode ser um inventário feito no cartório. Se não, se ele ainda é menor, tem que ser feito na justiça, tá? O inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, isso é no caso do cartório, né? A qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro. Então, é feito lá no cartório e a pessoa registra no cartório de registro. Bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. A pessoa tinha dinheiro depositado no banco, também para levantar isso por meio de alvará, tem que ser feito no inventário, tá? O inventário do cartório segue a lei e é realizado sem o juiz, tá? É o cartorário que vai fazer, com todos concordando. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então, mesmo assim, é preciso já estar acompanhado por advogado, tá? É necessário, para que ninguém alegue que houve problema. No 611, o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Nessa época de pandemia, passou para 90, tá? Dias o prazo, tá? 612. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Então, tem que estar tudo comprovado quando é judicial e também quando é cartorário. Tem que estar lá, preto no branco, que aquele imóvel era daquela pessoa, aquele carro, enfim, tudo, tá? Para não ter problema nenhum. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Quando a gente abre o inventário, geralmente na petição inicial dele, a gente já indica lá a pessoa que vai ser o inventariante. E depois o juiz faz um termo de compromisso, mas enquanto ele não assina esse termo, ainda é um administrador provisório, não tem ainda quem
tome conta, né? Depois que ele presta o compromisso, aí ele que vai ter que apresentar os documentos, né? Ele que vai ser, tipo, o responsável pelo processo. Os outros fazem parte, tem que estar constando, né? Como interessados, como herdeiros, aparece geralmente como herdeiro lá, mas quem é o responsável é o inventariante. Aí, no 614, o administrador provisório, que é antes de ter esse compromisso do inventariante, representativo passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos desde a abertura da sucessão. Digamos que, por exemplo, o cara tinha uma casa de aluguel, aí tem os aluguéis, ele tem que trazer tudo aquilo, né? Então, tudo isso tem que estar descrito ali, porque se ele não fizer, ele pode responder por dano se ele não trouxer, tá? Aí vamos para o Código Civil de 2002. O inventário ele começa no 1991, como eu já falei, fala desde a assinatura do compromisso de inventariante até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante, que é essa pessoa que o juiz nomeia. Geralmente a gente indica na inicial ou indica posteriormente, mas ele já é indicado. 1992, o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando esteja em seu poder ou com o seu consentimento no de outrem, ou que omitir na colação os que deva levar ou que deixar de restituí-los, perderá o direito sobre eles que lhe cabia. Então, o que é isso? Eu sei que existe um apartamento em determinado lugar e eu não coloco ele, eu sou ali responsável e não descrevo ele no inventário. Coloco todos os bens e aquele eu deixo de fora, tá? Eu vou responder por isso, vou perder o direito, inclusive, quanto a esse bem, tá? Porque eu não apresentei. Vem lá um outro herdeiro e fala, e aquele imóvel? Então, né? Além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação ou negado a ele a existência dos bens quando indicados. Então, se for o inventariante que fez isso e ele sabia, tá? Se for um bem que ele não tem conhecimento, aí o outro vai ter que falar, quem tem conhecimento tem que trazer a ele. Mas um bem que ele não tem conhecimento, aí não tem problema. Mas se ele tem conhecimento e ele faz isso e é inventariante, ele pode ser removido, tem um processo de remoção de inventariante e ele ainda vai perder o direito a esse bem. O 1994, a pena de sonegar só pode se requerer e impor uma ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Então, são os próprios herdeiros ou interessados em que tenham dinheiro a receber daquela herança, é que tem que falar, olha, existe tal bem, tá? Ele sonegou, então ele precisa ser removido do cargo. Tem que ter um processo para isso. Parágrafo único. A sentença que proferir a ação de sonegados, que é esse inventariante aí que não apresentou bem, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita os demais interessados. Então, foi lá, um só que denunciou, mas vai aproveitar todos os outros. Por quê? Porque esse inventariante vai perder o direito daquele bem e ele vai ser dividido para aquele que denunciou e para os demais, tá? 1995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, digamos que ele tenha vendido, para ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos. Então, ele vendeu o bem, tá? Ele sabia que tinha, não apresentou porque ele já tinha vendido. Ele vai ter que devolver isso em dinheiro, né? Ou pagar perdas e danos. E ainda pagar perdas e danos. Digamos que era alugado, né? Ele ainda vai pagar perdas e danos, tá? Em 1996, só se pode arguir dessonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens. Então, ele já fez toda a declaração do que existia de bens, já disse lá, uma partilha, pré-partilha, já colocou lá o que é de cada um, tá? E não colocou mais nada. Aí pode a pessoa que tem, né, o interessado, dizer, olha, ele esqueceu isso aqui, é a hora de falar que foi sonegado. Do pagamento das dívidas no inventário, 1997, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. É preciso que seja indicado no inventário. Olha, ele tem esse bem, ele deve isso, e ele tem para receber isso. Precisa declarar lá tudo isso daí, tá? Quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, por exemplo, tem uma condenação em valores no nome do falecido, uma ação trabalhista, sei lá. Isso é mencionado antes da partilha. O juiz manda reservar aquele valor ou um bem para quitar aquilo. É bem isso aí, por exemplo, ele tinha uma empresa, o rapaz, aí falece e ele deixou uma dívida trabalhista, né? Então, para responder para essa dívida trabalhista, um bem pode ser, isso é falado antes da partilha, tá? Entra lá a pessoa, o interessado, né, que era o reclamante na trabalhista, entra no inventário e fala, olha, eu tenho, sei lá, 200 mil para receber. Aí, aquele valor, o juiz vai ver o que esse bem vale 200 mil, resguarda esse bem para pagar o fulano, mas tem que ser antes da partilha. No caso previsto do parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar nenhum efeito
a providência indicada. É aquilo, né? Ele ficou sabendo que faleceu, ele já tem que estar entrando no... Observar se já abriram o inventário, abriram, ele tem que colocar a ação lá. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, que são as descendentes, ascendentes, sairão do monte de herança, mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenados em testamento ou codicilo. Paga velório, caixão, né? Sai do monte da herança, tá? 1999, sempre que houver ação regressiva contra um ou contra os outros herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente dividir-se-á na proporção entre os demais. Então, aquele herdeiro que sofreu a ação regressiva, que teria que pagar alguma coisa, a parte dele acaba indo para os outros, tá? A parte dele vai ser dividida para os demais. 2000, os legatários, né? Porque existe o legatário também. E credores da herança pode exigir do patrimônio falecido se discrimine o do herdeiro e em concurso com os credores desse, seriam proferidos no pagamento. Então, legatário e credores podem exigir a parte preferencialmente discriminando de qual herdeiro, qual parte é de quem, né? 2001, se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Então, todos respondem pela dívida dos herdeiros que devem ao espólio, exceto se a maioria concordar que apenas aquele devedor vai ter a parte descontada, tá? Da colação, o que é essa tal de colação? Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida recebeu. Então, antes de falecer, ele deu, sei lá, um apartamento para cada um e ficou o restante dos bens. Então, eles têm que conferir sobre esses bens sob pena de sonegação. Então, recebeu coisa em vida, precisa ver qual foi o valor, se não está ultrapassando, para ver se não seria sonegação, tá? Colação, então, lá, qual que é a definição? Trata-se de uma conferência dos bens da herança com outros transferidos pelo decujus em vida aos seus descendentes, promovendo o retorno ao monte das liberalidades feitas pelo autor da herança antes de falecer, para uma equitativa apuração das cotas hereditárias dos sucessores legitimados. Acabei de falar. Ultrapassou. Se ele deu um apartamento de 200 mil para cada um, tá tudo certo. Agora, ultrapassou. Um vale 300, outro 200, outro 200. Esses têm que voltar para a legítima, para não dizer que um foi preterido em relação aos outros. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível. Então, da legítima, o que é a legítima? Aquela dos descendentes, ascendentes, cônjuge supersiste e os colaterais. Parte que não pode dispor a outra em diversos dos herdeiros necessários, que são esses que eu acabei de falar, tá? Descendentes primeiro, ascendentes, depois o cônjuge supersiste e os colaterais. Artigo 2003. A colação tem por fim igualar na proporção estabelecida neste código as legítimas. É aquilo que eu falei. Ficou lá 100 mil a mais, tem que voltar, porque eles têm que ser iguais, né? Tem que buscar o equilíbrio. Parágrafo único. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando dele já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. O que é isso? Constatou que aquela doação foi maior e que ficou em prejuízo o restante dos herdeiros ou mesmo o cônjuge, né? O que tem que fazer? Essa doação que foi feita, ou ela tem que ser em espécie, o cara, né, tem bem, um próprio bem ele dá, ou se ele não tem mais, ou não dispõe mais, o valor ao tempo que ele tinha recebido, tá? Sei lá, valia 50 mil, ele tem que dar aquele valor. 2004, o valor da colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo, então vai ser o correto ou uma estimativa, que lhe atribui o ato da liberalidade. Então, no momento que foi feito, sei lá, a doação, né, aquele bem doado, vai ser o mesmo valor que vai ter que ser colocado na hora da colação. Parágrafo 1º. Se do ato da doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha, pelo que então se calcular valerem no tempo da liberalidade. Então, não tem, mas pelo que eu acho, naquele tempo da doação valia 100 mil. Então, é aquele valor que vai ser colocado, tá? Parágrafo 2º. Só o valor dos bens doados entrará na colação. Então, bem doado é o quê? É uma casinha de lá, quarto, sala, cozinha, banheiro. Aquela casinha pequenininha foi o que ele doou. Aí, aquele que recebeu a doação, ele aumentou, fez um sobrado, fez uma empresa na frente, quer dizer, fez muitas coisas. Essas benfeitorias não tem que devolver, tá? É o valor correspondente àquilo que ele recebeu na doação.
tá? O que ele fez, vai lá, fez uma hospedaria, recebe, né, gente, ele alugou esse outro pedaço que ele fez, não vai poder entrar, porque isso aí foi ele que fez, não era do espólio. Ele vai receber, o espólio vai receber de volta só aquilo que tinha sido doado. 2005, são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível. O que é isso? Lembra que eu contei no começo? 100%, 50 de um, 50 do outro. Esse 50 ele pode dar 25 para cada um, para quem ele quiser. Então, legítima, 25 é dos descendentes, ascendentes, cônjuge e, no caso que cônjuge não, que ela já tem a parte dela, colaterais. E a outros 25 para quem ele quiser, tá? Então, é dispensado dessa colação. Se tá o bem nesses 25 que é disponível, não vai ter que ser mencionado na colação, essa doação, tá? Se ele fez. Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamada a sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Digamos, um neto recebe bem da parte disponível. Recebe lá um apartamento, mas que cabe nesses 25% daqui. E ainda tem os pais dele, então ele recebeu antes, né? Ele não vai receber herança, porque os pais dele são vivos, morreu o avô, quem vai receber são os pais dele. Mas esse bem é da parte disponível, então também não faz parte da colação, tá? Porque ele foi da parte disponível que o avô tinha, ele deu para o neto. Parágrafo 1. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente, que ao tempo do ato não seria chamada a sucessão, né? Que é essa que eu falei. Artigo 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. Então, aquele que doou, ele fala no testamento ou então na própria doação que aquele bem não vai ter que constar da sua sucessão. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Aí vai ter que analisar, olha, ultrapassou a legítima? Não, não ultrapassou. Então, tudo bem. Ultrapassou? Aquele valor que ultrapassou tem que voltar. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição do monte do excesso assim apurado. Teve excesso, tem que ser restituído, tá, gente? Em espécie, aí isso bem não mais existir, em dinheiro. Sujeito-se à redução nos termos do parágrafo antecedente, a parte da oração feita a herdeiros necessários que exceder a legítima. Então, tá lá, ele doou, é filho mesmo. Ele tem 3, por exemplo, e ele doou uma parte para um deles, tá? Se não exceder a legítima, se está dentro daqueles 25%, ok. Se exceder, vai ter que voltar em espécie ou em dinheiro. Sendo várias as doações a herdeiros necessários feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última até a eliminação do excesso. Então, teve excesso, tem que voltar para o espólio. 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas. Então, tem que ir lá. Se ele renunciou, fala assim, não, eu não quero nada, né? Não quero nada. E eu já tive essa doação, então eu não quero nada dos bens. Mas tem que se conferir se essa doação também não ultrapassou a legítima, tá? Se ela fazia parte do disponível. Artigo 2009. Quando os netos representados por seu pai sucederem aos avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Por quê? Porque os pais são os próximos herdeiros e não o neto. Então, eles têm que trazer a colação para ver se não está ultrapassando, pegando a legítima. 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor. O que é isso? Gente, o pai lá pagou a faculdade, até mesmo do neto, e não importa, mas ele pagou em vida. E isso não vai voltar para o inventário, não importa o valor, tá? Pagou uma ida para os Estados Unidos, ficou o intercâmbio, isso não entra. 2011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. O descendente faz serviço para o ascendente, sei lá, digamos que ele é o pintor, pintou a casa do avô, e aí recebeu do avô, isso também não vai para a colação. Foi um serviço prestado. 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges no inventário de cada um, se conformará pela metade. Por exemplo, a mãe doa os 25% dela e o pai também da parte dele disponível. Cada um pega lá, formou 50, né? Eles pegam em um filho só, eles dão lá 25 daqui e 25 daqui. Eles podem fazer isso, que é a parte disponível. E os outros 25, que é de cada da legítima, esse vai ter que ser dos outros. Mas ele pode fazer. E ainda vão dividir com esse que já recebeu. Tá? Porque lá é a legítima, ele também faz, digamos, seja 3 filhos. Um desses filhos, eles já dão 50%, o pai e a mãe já dão em vida, 50%. Digamos que ele cuida deles, enfim, tá ali. Aí os outros 50%, que é 25 de um, 25 do outro, o que vai acontecer? Esse que já recebeu 50 ainda vai receber parte, 1/3 daquilo lá, tá? Porque eles são 3.
2014. Pode o testador indicar bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá salvo o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, o próprio testador vai indicar qual bem e qual valor de cada um, para poder ficar equitativo, tá? O herdeiro sempre pode requerer a partilha, ainda que o testador proíba, cabendo na faculdade dos seus cessionários e credores. O requerimento é para todos, tá? Requerer, você pode requerer, você vai conseguir outra história. 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer a partilha amigável por escritura pública. É lá o inventário que é feito no cartório, tá? Sempre será judicial a partilha se os herdeiros divergirem. Então, além de ser... não tem ninguém menor, não tem ninguém portador de nenhuma necessidade que obrigue a ter alguém que responda por ele. Mas tem briga, porque um quer uma casa, o outro também quer a mesma casa, então tem que ser judicial. No partilhar os bens, observe-se quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Então, sempre a igualdade entre as partes aí. 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, conquanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Ele pode doar aquela parte que eu já falei. 2019. Os bens insuscetíveis de divisão. Digamos que é um cavalo que vale lá 500 mil, né? Então, é vendido e aí é apurado o valor e dividido, porque não tem como dividir o cavalo em partes. São 3 filhos, vou dividir em 3. Não, então pega, vende e apura o valor para isso. Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um dos mais herdeiros requererem que lhe seja adjudicado o bem. Então, ele pede lá o cavalo para ele, por exemplo, ele quer adjudicar e dá em dinheiro aquele valor. Aí pode também, tá? Mas isso tem que ser mencionado tudo no processo. Os herdeiros de posse de bens de herança, cônjuge sobrevivente e inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam. Então, digamos que tem lá a viúva e ela está recebendo os aluguéis, alguma coisa, ela tem que devolver, ou então mora no bem, né? Aí é o mercadinho, vai ter os lucros. Então, tudo isso tem que ser colocado. A viúva tem o direito de morar no bem, tá, gente? Onde ela residia, enquanto ela viver. Mesmo que ela seja tipo segunda esposa, a primeira já morreu e ele, né? E aí ela morava com o marido que agora faleceu nesse imóvel, ela tem direito de ali permanecer, mesmo que ela não seja mãe de demais herdeiros dele, ela pode ficar ali na casa, tá? E o dia que ela falecer, aí sim vai voltar para o espólio aquilo. Ficam sujeitos à sobrepartilha, tem uma coisa que se chama sobrepartilha, os bens sonegados a quaisquer outros bens da herança que tiver ciência após a partilha. Então, falou daquele apartamento que tem lá em outra cidade, só depois que já tinha sido acabado o inventário. É feita uma sobrepartilha, aberto de novo e divide. Essa parte já falei. Das garantias dos quinhões, então é garantido em 2023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros resguardado o quinhão ali, cada um cabe o seu. 2024, os coerdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar no caso de evicção dos bens aquinhoados. Perda de determinado bem, perdeu aquele determinado bem, não cuidou direito, né? Ele estava em posse dele e não cuidou. Ou então, em razão de uma sentença, né? Esse imóvel foi penhorado na ação X, né? Então, aquele que foi o responsável, digamos que ele morava lá e não pagou condomínio. Houve uma ação, enfim, o valor era altíssimo e foi penhorado o imóvel e ele perdeu. Então, ele vai ter que restituir aquele valor para os demais herdeiros. Se essa obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, esse que eu falei de indenizar, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. Por culpa de outra pessoa, né, que é o evicto e tal, isso vai cair por terra. O evicto será indenizado pelos coerdeiros na proporção de suas cotas hereditárias. O que é isso? Toda vez que tem alguma coisa a ser indenizada, ela não vai ultrapassar o valor da herança. Digamos que o valor da herança é 500 mil, né? E aí a dívida lá é de 600. Aquele que é credor, ele vai receber até os 500 mil, que é todo o valor total aqui. Aí são 5 filhos, 1/5 de cada um, porque não tem mais o cônjuge. Tudo bem. Então, esses 500 vão para a pessoa que é credora, né? Daquilo lá. E o outro 100 mil morreu, porque eles não vão continuar devendo uma coisa que não foi eles, que era do espólio. A partilha pode ser anulada. Quando? Né? Quando há vícios e defeitos que validam o negócio jurídico. Né? Tem um vício na partilha, ela pode ser anulada. Quando, por exemplo? Atacou a legítima. Né? O bem, a doação, atacou a legítima. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. Então, se você deixar passar muito tempo para reclamar, a partilha foi feita hoje e homologada pelo juiz. Aí, se você deixar passar mais de um ano, você vai perder o direito de estar reclamando. Tá? Tem um livro do Direito das Sucessões, que aqui ela vai falar da sucessão, eu falei só do inventário, né?
Ela fala, em 1784, aberta a sucessão, transmite-se os bens. Eu já falei, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Então, digamos que ele tem bem em Minas, tem bem no Amazonas, tem bem no Nordeste, mas ele morre aqui em São José dos Campos. É aberta a sucessão aqui, tá? Regula-se a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente o tempo da abertura da decapa. O que é isso? Vai valer para aquele inventário, para aquele arrolamento, porque existe arrolamento de bens também. Quando todos são maiores e é feito na justiça, pode chamar arrolamento. Vai valer para aquele tipo de coisa, a lei da época, porque às vezes pode mudar a lei. Então, mudou, vai valer a lei da época do falecimento. Faleceu no ano de 2022, a lei de 2022. Não, ele foi falecido lá em 1996. Tem que olhar a lei se era mesmo em 1996. Inclusive, contar imposto e tudo mais, tá? Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos, que é aqueles que eu já falei, descendentes, ascendentes, cônjuges supercísteos, colaterais, tá? E tem o testamento, se a pessoa tiver feito, né? Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. É o que eu acabei de falar, que eu tinha falado lá. Tem 100%, 50 daqui, 50 para baixo. 50 aqui é legítimo, esses outros 50 de baixo pode deixar para quem quiser. Então, esses podem ser dados em testamento. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Então, aqui, tudo que foi adquirido após estarem juntos, mesmo que seja união estável, não precisa ser o casamento, vai entrar na partilha aí. Se concorrer os filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por ele for atribuído ao filho. Isso é a menina que vinha em união estável, tá? Se ela concorrer com os filhos comuns, ela vai ter uma cota equivalente. Por exemplo, eles são 5 filhos e tem a menina que vivia junto. Ela ainda vai ter um sexto, tá? Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe a metade do que couber a cada um daqueles. Então, aqui eles vêm descrevendo como vai ser cada parte. A herança e a administração, como que se administra? 1791. Defere-se como um todo unitário, que ainda que vários sejam os herdeiros. Então, todo vai ser administrado por quem? Primeiro tem aquele administrador provisório, depois o inventariante, e assim vai tocar. Se for no cartório, vai ter sempre um que está à frente, mas todos são responsáveis, porque cada um tem que levar o seu documento com o seu advogado, tá? No 1794, o coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro o quiser. Portanto, então eu quero dar a minha parte. Eu não quero e quero dar a minha parte. Mas é uma pessoa estranha à sucessão. Um vizinho, por exemplo. Não posso. Quando que eu não posso? Se o outro herdeiro quiser aquela cota. Aí eu não posso. Só se ninguém fala nada, aí tudo bem. Tá? Vamos pular para o 1797, até que o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. Quem seria esse inventariante, então? Primeiro, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, o herdeiro, que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, o mais velho. Então, se, por exemplo, se um mora numa casa do que faleceu, o outro mora na outra, o mais velho vai ser quem vai tomar conta. Ao testamenteiro, quando tem testamento, a pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Então, aqui, quando que vai ser o juiz vai colocar alguém? Não tem ninguém para ser inventariante. Aí ele coloca. Ou então, a pessoa já sofreu várias remoções, todos foram removidos, atentaram contra a vida do outro. Ele também vai retirar e vai colocar uma outra pessoa. Vocação hereditária. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, é os que podem herdar aqui. Né? Aqueles que já estão nascidos no momento em que é aberta a sucessão. 1799, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a ceder, assim, como? Deixa o pai para o testamento ao filho que ainda está na barriga da mãe. Né? Os filhos ainda não concebidos, tem também um prazo, tá? Que está dentro dos 9 meses, digamos que ele morreu, mas ela não sabia ainda que estava grávida, então tem um prazo também que ele ainda deixa, acho que até 1 ano depois do nascimento, né? Desde que vivas essas, obras essa sucessão. As pessoas jurídicas, as empresas, né? Pessoas jurídicas cuja organização foi determinada pelo testador sobre a forma de fundação. No 1800, no caso do inciso 1 do artigo antecedente, que é dos filhos, tá? Os bens da herança serão confiados após a liquidação da partilha ao curador nomeado para o juiz. Então, vai ter um responsável pelo bem, tá? Porque ele é um bebê ainda, né? Então, aí tem uma coisa. Se nasceu com vida esse herdeiro, que esse filho que estava na barriga da mãe, ele vai receber. Se não, acabou ali, tá?
Parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão e não foi concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros ilegítimos. Então, ele tinha mais lá 4 filhos, esse aqui que não nasceu, né, que acharam que ela estava grávida, mas, enfim, não vingou, e vai o bem que foi reservado para ele vai ser dividido. Não pode ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 1, a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes. Então, aquele que foi o testador, né, que fez, o testamenteiro, quer dizer, o testador é o que deixou. O que foi o testamenteiro, ele não pode receber bem nenhum, nem seu cônjuge e nem seus ascendentes e descendentes. Inciso 2, as testemunhas do testamento. Tem lá quem atesta. E aqui ele vem falando, concubino do testador, tabelião, enfim, todas as pessoas que não podem estar recebendo. Aceitação ou renúncia da herança. 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Então, aceitou aquilo que é a parte dele, ela já é praticamente transmitida. 1805. Aceitação da herança quando expressa, né, que faz por declaração escrita, ou pode ser tácita, ele fica quieto, né? Dos atos próprios da qualidade de herdeiro. Por exemplo, ele não fala nada, ele não escreve lá, no inventário, ele não participa do inventário, mas ele vai lá, entra no bem que foi designado a ele, toma posse, começa a fazer modificação, então é sinal de que ele aceitou. No 1806, a renúncia da herança deve constar expressamente. Então, se foi renúncia, tem que ser feita expressamente, com registro no cartório, tudo certinho, tá? Precisa ser expressa. Vou pular um pouquinho aqui, a gente vai para o 1814, que é os excluídos da sucessão. Quando que acontece isso? São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Então, se a pessoa atentou contra a vida daquele de quem ela ia herdar o bem, ou mesmo contra o seu cônjuge, seu companheiro, ascendente ou descendente, ele vai perder o direito, ele vai ser excluído da sucessão. Lembra da Aristófanes? Que houveram acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorreram em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. Então, ele acusou aquele que deixou a herança. Mas não basta só acusar, tem que ter tido processo de injúria, difamação, calúnia, enfim, e ter uma sentença, que aí aquilo está consolidado, tá? Inciso 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Digamos que ele queira fazer um testamento e essa pessoa impeça dele deixar determinado bem para uma outra pessoa. Esse também vai perder o direito à herança. 1815, a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Então, vai ter que ser feita uma sentença do juiz para que aquela pessoa não receba um determinado bem. Eu vou pular mais um pouquinho, a gente vai para a herança jacente. 1819, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notariamente reconhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador. Então, vai ser nomeado um curador para cuidar daqueles bens, já que não tem ninguém para receber. Até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, fica aguardando um sucessor. Se não há, nesse tempo da vacância, que é o estado definitivo da herança já foi jacente, jacente é o quê? Quando acontece de não há mais herdeiros identificados. A gente procurou, não tem mais nenhum sucessor, né? Então, vira a herança jacente, né? Tem essa vacância, né? Tem esse período que vai se aguardar, aparecer um sucessor, e depois ela vira jacente, que não tem mais ninguém. E o que acontece, né? Quando isso, ela vai para o Estado, enfim, não tem mais para quem ficar, então ela vai para o Estado, tá? Nesse caso, aí vai para o Estado, ainda, né? Agora na nossa lei, vamos ver o que vai mudar, se é que vai mudar, se aquilo é verdade, enfim, né? Da petição de herança, aqui em 1824, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança. Digamos assim, a pessoa não era reconhecida como filha, né? Aí ela entra com uma ação de reconhecimento de paternidade, prova que é filha, e aí vai ter que abrir, né? Faz petição de herança e abrir que ela vai ter que receber. Ah, mas não existe mais os bens, nós já vendemos tudo. Então, a parte dela vai ter que se dar de dinheiro, tá? Vou pular mais um pouquinho. Da ordem da vocação hereditária. A sucessão da legítima defesa é a seguinte, da legítima que eu falei tanto. Quem recebe? Como é que é a ordem? Primeiro, descendentes em concordância com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. É que é o seguinte, se for comunhão universal, esse marido ou a esposa vai concorrer ali, tá?
Ele vai ter a ameação dele e ainda vai concorrer. Se for separação, não vai fazer parte. Então, tem que olhar o regime também. Depois do inciso 1, que o primeiro são os descendentes, vem os ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Então, eles vão estar em concorrência. O terceiro, cônjuge sobrevivente, que ele é um meeiro e também tem os direitos hereditários. E aos colaterais, que no nosso caso aqui no Brasil é até o 4º grau só. Existe o ancestral, tios, né, sobrinhos, tá? Vai até eles. 1830, somente reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se no tempo da morte do outro não estavam separados. Então, se estiver separado no tempo da morte, mas é separação de fato. Mas se comprovar que estavam separados, não viviam juntos, não tinha mais mútua assistência, todos os deveres do casamento não existiam mais, ele não vai ser reconhecido o direito da herança. É difícil provar. Sim, mas né, existe essa previsão. 1868, deu uma puladinha. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Não tem filho, não tem pai, é inteiro do cônjuge. 1839, se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no 1830, serão chamados a ceder os colaterais até o 4º grau. Tios, sobrinhos, como eu falei, tá? Não tem mais esposo, nem marido, nada. 1840, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, primeiro os tios e depois os sobrinhos, tá? Vamos pular mais um pouquinho aqui. 1846, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituída da legítima. Aquilo que eu falei, 100%, aqueles 50% aqui é do ilegítimo, os outros 50%, ele pode doar para quem quiser. São herdeiros necessários, filhos e os pais, descendentes e ascendentes, nesta hora. Vou pular mais um pouquinho. 1857, toda pessoa é capaz de dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Então, o direito de testar os bens. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Já tinha falado isso antes. Pode testar aquela parte disponível. A legítima tem que voltar. Capacidade de testar. Além dos incapazes, não pode testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem o pleno discernimento. Então, só quem é capaz pela lei pode, né? Os maiores de 18 anos, ou se for alguém emancipado. Então, se for muito idoso, por exemplo, tem que comprovar que ele está na perfeita capacidade mental. Então, é feito todos uns testes lá, tá? Ele pode até fazer testamento, mas tem que seguir algumas coisas. São testamentos ordinários. Então, quais são os tipos de testamento? Tá? No 1862, tem o público, inciso 1, o 2, que é o cerrado, inciso 3, o particular, tá? O público é aquele que você faz lá no cartório, né? Tudo certinho. O cerrado você também faz no cartório, mas ele não tem conhecimento público. Ele só vai ser aberto, você só vai tomar conhecimento dele no momento em que a pessoa falecer, tá? E tem o particular também, que a pessoa pode fazer, escrito de próprio punho mediante processo mecânico. Isso aqui é a própria pessoa que faz, tá? Sempre é bom que ele esteja registrado, né? Existe também uma figura do codicilo, né? Que é um negócio jurídico unilateral de última vontade, pelo qual o autor da herança pode dispor. Ele não é testamento, tá? Toda pessoa capaz pode testar, poderá, mediante escrito particular, seu datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, Então, ele vai dizer sobre algumas coisas, o codicilo. Testamentos especiais. Estou chegando no finalmente aqui. São testamentos especiais, o marítimo e o aeronáutico, que é aquele geralmente feitos em viagem, e o militar, que é feito em guerra. Então, as pessoas, ela sente que ela vai falecer ali, então ela chama testemunhas, enfim, ela faz o testamento, ou numa viagem, ou então no militar, tá? Tem toda essa parte aí. Das disposições testamentares, aqui eu vou pular, não tem muita coisa aqui. Dos legados. Então, aquilo que eu falei do legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. Então, uma pessoa que não faz parte da legítima, tá? Uma pessoa diferente. Deixa algo de valor ou não para uma outra pessoa. Então, por exemplo, ele até faria parte da legítima, né? Faria assim que eu tô falando. Ele é um colateral, mas ele é primo de 4º grau. Ele não entra mais como colateral, tá? Ele é primo de 4º grau. Ele não é o 4º grau que é o primo. Ele é primo de 4º grau. Não é o primo de primeiro lá. Então, ele também vai... pode ser legatário. Ele deixa uma parte, mas tem que ser da parte disponível, tá? Não pode ser da legítima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu tenha... Ele vem falando de substituição, isso não. Deserdado, isso é interessante. Vamos acabar aqui com essa parte. Quando que pode ser deserdado? Os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Quando acontece isso? 1962. Além das causas do 1814, que a gente já falou lá em cima, autoriza a deserdação dos descendentes. Ofensa física. Então, ofende fisicamente. Injúria grave, né? Fala lá no ouvidinho da pessoa várias coisas. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Tem relação
com aquele que era companheiro do falecido. Desamparo ao ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Não cuida do avô, do pai, enfim, que está, né, nessa situação. Além dessas cláusulas, tem 1964. Somente com a expressa declaração de causa pode a desedação ser ordenada em testamento. Então, precisa estar com sentença, precisa ter isso reduzido a termo por meio de um juiz, né, de uma constatação. A revogação do testamento. Em 1969, o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo ou forma como pode ser feito. Então, o cara, ele fez lá um testamento cerrado, só que ele mudou de ideia porque ele não quer mais deixar para essa pessoa. Então, ele vai lá e revoga, mas tem que ser antes da morte, tá? Morreu, aí não tem mais como. Aí só se tiver algum desses casos que seja comprovado aí. É isso, gente. Tá? Tem mais incisos e artigos, mas o que é básico eu falei aí. Então, se você precisar de alguma coisa, também procure um advogado. Aqui é só uma base para você ter um conhecimento mínimo do assunto. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem pergunta sim, né? Denis está perguntando o seguinte: bom dia, doutora, uma pergunta. Bom dia. É um quebra-cabeça que ele colocou, Denis. Tem que pensar. Vamos botar os neurônios, tico-teco. Um casal tem 2 casas, a esposa tem 2 filhos de outro casamento. O marido não tem filhos e tem uma irmã e 2 sobrinhos e pai. Para quem vai a parte do marido? Então, aqui aí você tem que analisar o regime de casamento, se esses bens foram adquiridos antes ou depois deles estarem casados. Se foi antes, era só dela, tá? Vamos fazer por partes. Esses 2 bens foram adquiridos só por ela. Ele não vai ter direito. Ele pode morar naquela casa que ele está morando. Ele que marido faleceu. Ele que faleceu. Então, ela tem 2 filhos do primeiro casamento. Que a casa é dele. É porque isso que tem que ver muito bem isso. Agora, então vamos fazer o seguinte: a casa era só dele, antes dele se casar com ela. E digamos que ele casou com comunhão parcial de bens. Por isso eu tenho que olhar o regime. Então, ou ele vive em união estável, tá? Então, lá, ele comprou antes, tá? A casa já era dele. Aí ela vem morar com ele, tá ali, e ela tem 2 filhos de outro casamento, ok, mas ela está morando com ele ali no que era dele, só dele. Nesse caso, se ela tiver a união estável ou a parcial, ela não tem direito a essas casas. Mas, em uma das casas, ela vai poder residir enquanto viver. E o dia que ela morrer, os filhos dela não vão receber. Agora, se ele adquiriu uma das casas já com ela, a outra era só dele, aquela não vai entrar. Mas a outra ele adquiriu com ela em união estável ou casado em comunhão parcial, esse bem vai para ela. Porque ele não tem filhos. Parece que ele tem pai, só que ela falou, né? Pai e irmã. Tem lá os pais, sobrinhos, irmã. Então, aí esse bem vai ficar para ela. Tá? Porque embora ele não tem filhos e ele tem um ascendente. Esse ascendente até pode concorrer com ela, ficar para os 2, mas ela já vai ter ameação. Ela vai ter ameação mais uma parte. Então, que ela vai dividir com o pai, com a irmã não, porque ainda existe o pai, que é na ordem descendente, ascendente, esposa e depois os colaterais. Então, ela vai estar de acordo com o pai aqui, ela vai estar, mas a irmã não vai receber. Essa casa que eles compraram depois. E ela vai ter uma parte dessa casa. Essa parte, esse 50% da parte dela, aí os filhos dela vão herdar. Mas só da parte que é dela, porque ela adquiriu na constância da união estável. Agora, se é comunhão universal, vai comunicar essa e a outra casa também. Aqui era de antes. Que aí comunica o de antes e o de depois. Por isso tem que olhar o regime. Quando é casal... Uma coisa que é muito interessante é quando morre no mesmo momento, então no acidente. Aí você tem que descobrir quem morreu primeiro. Né? Eles fazem lá o exame de pós-morte. Aí descobre que o marido morreu 5 minutos antes dela. Para quem vai os bens? E eles tinham filhos de vários casamentos, enfim. Aí você tem que analisar. Ele morreu 5 minutos antes. Quem é o herdeiro? Né? Ela é a meeira, que ela morreu um pouco depois. Então, a parte da meação dela vai só para os filhos dela. Olha só, se eles não tiverem filhos comuns. Porque se tiverem filhos comuns, a parte dela vai metade para os filhos dela e a outra metade para os filhos que ela tinha com ele. Olha a bagunça. Então, você tem que analisar muito bem. Quando é inventário, você tem que ir no advogado e ver, olha, o que aconteceu exatamente, para você conseguir saber o que é de quem. Não quer dizer que a irmã, no caso,
Não teria. irmã ou sobrinhos, Não. fora. Se morrer aquele avô, aí vai ficar só para a esposa. Se Porque morrer os o pai do colaterais cara, então, na verdade, a irmã não tem direito a nada. Quem tem, na realidade, é o ascendente, que seria o pai. Sim. Aí, dependendo da circunstância, o pai pode concorrer com a nora, né? Exatamente. A nora, é isso, né? Com a esposa do falecido. Com a esposa do falecido. Exatamente. E os filhos praticamente não entram em lugar nenhum. Só se for comunhão universal. Só se a parte for comunhão que for universal. dela vai ficar para eles futuramente. Entendi. Que rolo, hein? O Lula quer mudar tudo isso daí. Vamos ver. Por isso que eu vou falando do assunto agora. Mas, vai tudo para o Estado. Se for verdade, né? Vamos lá. Se for verdade. Tem uma pergunta aqui, ó. Tenho bem em meu nome e estou em viagem com meu marido. Sofremos um acidente e... acabou de falar, né? Imóvel primeiro e depois os 2 minutos. Não tem filhos. Para quem vai... bem, então já foi falado isso daí, né? No caso de um casal estar num acidente e não houver como precisar quem morreu antes, por exemplo, numa explosão, os corpos ficam tão carbonizados que não tem... Como é que fica aí quem morreu primeiro? Como é que fica? Então, se eles não tiverem filhos e nem pais vivos, né? Não tem ninguém mais. Os pais já morreram e também não tem filhos. É como se eles tivessem morrido ao mesmo tempo. Não dá nem para um nem para outro. E aí pode os bens ficar para irmãos, se eles tiverem. Aí, nesse caso, essa irmã, por exemplo, morreu junto. Para irmãos. Se não tem irmãos, os filhos desses irmãos, que aí é os sobrinhos. E se não tiver ninguém, vai virar aquele caso da herança jacente. Vai esperar um tempo para ver se não aparece. Se não aparece um caboclo ali, e aí vai reivindicando. Aí fica para o Estado. Aí fica para o Estado. Que beleza, hein? Que maravilha. O Estado sempre ganha. Né? Além dos impostos, Só uma pergunta, doutora. O inventário que ele é feito, você tem a parte do advogado que é negociado com o advogado. Ele é um percentual do valor do imóvel? Como é que é? De acordo com o valor do imóvel, é feito o imposto causa-mortes, que você vai recolher. Só que, por exemplo, tem um bem só, aí tem uma lei que até 10, eu acho que é 10 mil FESPs, é que você tem que olhar, até tantos do bem, entra nessa lei, você é isento do imposto causa-mortes. Agora, tem 2, 3, 4 bens, você vai pagar imposto causa-mortes, não tem jeito. A doação, paga valor também. Se tiver um bem, paga... Então, aí você tem que ver o valor desse bem, o valor venal que está lá no IPTU, o valor desse bem. Se ele ultrapassar, eu não lembro se é 10 do FESPs, aí tem que olhar a lei. Na lei fala, tá? Tem uma lei própria da tributação do imposto causa-mortes que fala até tantos do FESPs, um imóvel só, tal. Aí depois tem um outro, até tantas os FESPs, se reside no local o inventariante ou algum herdeiro. Então, ele tem algumas coisas que ele vai elencando. Isso daí é o imposto, e aí depois tem as taxas do cartório. Tem. Quando é feito no cartório, tem as taxas. E quando você vai registrar o formal também, já está tudo pronto, paguei imposto, o juiz homologou, tá bonitinho. Esse é o formal de partilha. Você tem que registrar esse formal de partilha no devido cartório. Também vai pagar no cartório. A não ser que você tenha entrado com o processo e assistência judiciária, o juiz deferiu assistência judiciária. Aí, com o deferimento da assistência judiciária, você vai registrar no cartório sem pagar. Mas o imposto causa-mortes, dependendo do valor, vai ter que pagar. Se for muito alto, tem que pagar. Geralmente, quando a pessoa pede assistência judiciária, o imóvel não vale muito. Tem três pessoas lá que são herdeiros, né? Se os 3, por exemplo, não tem condição de pagar isso, ele pode pedir assistência judiciária. Pode pedir, mas eu tô falando, vai valer lá para coisa. Agora, por exemplo, o que mora no imóvel, ele não pode não pagar o imposto por conta do que está escrito na lei. Mas aqueles que não moram, aquela cota parte, a cota parte. Quer dizer, uma parte, porque na realidade nós estamos falando de três custos. Exatamente. Mais o advogado. Digamos que mora a esposa, a viúva e um filho na casa, os outros 2 não moram. A parte que corresponderia do imposto à esposa e a esse filho vai ser isentado porque eles estão com assistência judiciária e porque eles não, o imóvel está lá dentro da lei, do FESP. Esses outros 2 teriam que pagar. Bom, a parte deles. De qualquer forma, o governo já é dono, né? Tem uma partezinha, tem um quinhãozinho ali, né? O Denis está perguntando aqui, irmão não entra nesse parentesco lateral? Aí no caso das casas aí que ele colocou, não entra. Ele é o primeiro colateral. Eu falei tio e sobrinho, mas é o primeiro colateral irmãos. Aí não tem irmãos, tios, não tem sobrinho. Aí acabou.
Se ficou para depois, né? Às vezes, o que acontece? Vou dar um exemplo que muito esdrúxulo. Digamos que o senhorzinho, ele tem lá um sobrinho de 5º grau, não tem mais ninguém. Ele só tem esse sobrinho de 5º grau. Aí o que a gente orienta? Faça testamento. Que aí ele pode deixar tudo para eles, porque é o único que tem. Não tem mais ninguém. Então, ele faz por testamento, porque na legítima o menino não faz mais parte. Ele é de 5º grau. Vai até o 4º grau. Então, aí você deixa por testamento. Então, tudo por isso que é sempre bom consultar o advogado, porque dependendo do caso, é difícil isso, né? É mais aquela família muito rica, que quase não tem mais ninguém. Aí tem, mas se acontecer, é melhor que faça um testamento, que aí ele deixa tudo para aquele que tem o sangue dele, mas que já não estaria mais dentro da... Só reforçando aquilo que o Denis está tirando dúvida, o marido morreu, tem a esposa, tem os filhos dessa esposa no primeiro casamento, dependendo da união que eles estão do regime, ela que vai ficar com o negócio. Pronto. No caso, aí o pai vai ter direito dele. O pai dele vai ter, porque na realidade... aí, desse pai, essa irmã pode vir a receber se ele morrer. Se ele morrer. Parte dele, se ele morrer. Mas aí, se ele está vivo, é ele que recebe. Uhum. Porque aí ele vai receber uma parte da casa do filho. E outra coisa, é só uma casa, aí ele falou 2. Mas se for só uma casa, ele não vai receber enquanto essa viúva existir. Estiver morando lá na casa. Ele tem a parte dele, mas enquanto ela morar e existir, ele não vai poder. Enquanto ela tiver e nem pedir aluguel não pode. Se fosse um irmão, poderia, mas para a esposa nem vai poder pedir. O troço é enrolado, parece novela de linha. Se um testamento deixa de fora um filho legítimo, mas desconhecido do testador, esse, ao provar que era filho por ação de investigação de paternidade, pode pedir uma nova partilha? Sim. Ele vai pedir uma nova partilha, aquele pedido da herança que eu falei, né? Ele faz o reconhecimento da paternidade, pode até ter que desenterrar a pessoa se não tiver nenhum outro parente para poder fazer o DNA. Né? Mas aí vai fazer e tal, comprovou que é filho, ele vai fazer um pedido de herança. E se não existir mais bens, digamos que os herdeiros já venderam tudo, vai ter que ser devolvido o dinheiro. Os herdeiros vão ter que fazer uma vaquinha e pagar o cara. Tem que devolver. Eles não sabem se vão ficar mais bravos com o cara que apareceu ou com... Mata ele agora, ou com o pai que fez a bagunça. Quando o filho único é deserdado pelos motivos legais e conforme prevê a lei, e não há outro herdeiro necessário e nem cônjuge vivo, pode os bens serem deixados em testamento a outrem diverso da família? Pode. Digamos que nem ele tem esse sobrinho lá de 5º grau, mas ele não quer deixar para ele quer deixar para o cara que cuidou dele, esse senhorzinho que eu citei, né? Acabou todos os herdeiros que poderiam, colateral do 4º grau, acabou, não tem sobrinho, nada. Ele tem um sobrinho de 5º grau. Aí ele vai falar assim, não, mas eu não quero deixar para ele, porque ele nunca me ajudou, nunca veio aqui, nunca, né? Então eu vou deixar para o cara que cuidou de mim. Ele pode fazer isso. Aqui está falando quando o filho único é deserdado por motivos legais. Que é o caso da Christophe. É que lá ela tinha um irmão, né? Ela tinha um irmão, que ajudou ela também. Então, mas se não tivesse o irmão, a herança ali do casal, eles iriam pro Estado. Exatamente. Pode ser que eles tenham um irmão, aí eu não sei a história da família lá, né? Não, mas eu supondo, né? Hipoteticamente falando. Se for só os dois e os 2 filhos, né? Ninguém tem ninguém mais. Não tem mais ninguém. Ela foi lá e matou os pais, e aí esse imóvel pode ir para os irmãos dele, aí vai ver a ascendência dele, mas ela está fora Ela tá fora. Por exemplo, se eles tivessem pais vivos, que eu acho que não, porque eles já eram de uma certa idade, se tivessem pais vivos, podia ir para os pais. Não tem mais os pais, mas eles têm irmãos, ou ele ou ela, porque os 2 morreram praticamente ao mesmo tempo ali, né? Enfim, isso. Foi aquela coisa ali. Então, aí vai para os irmãos. Não, os irmãos também não têm ou não querem, às vezes eles querem renunciar. Não, mas a gente não quer. Ok, aí tios, sobrinhos, acabou, não tem mais ninguém, e também ninguém apareceu naquele tempo da vacância, que é, né, o período, ninguém apareceu. Aí vai para o Estado. Uau! É isso. Viu uma coisa interessante para eu falar para vocês antes de finalizar? Hoje existe também, para proteger os bens, é uma coisa que talvez o Lula não tenha conhecimento ainda, são fazer holding, colocar os bens em holding.
tá? Isso tá na moda pra caramba. Os outros países quase todos fazem holding. Tem muitos cursos aí, até uma coisa que provavelmente eu vou trazer aqui. Minha irmã fez esse curso, talvez ela venha falar sobre isso, vou falar com ela. Porque você coloca tudo na holding, evita de ter que fazer inventário. E quando morre uma pessoa, digamos que é o marido e a mulher, bota tudo lá na holding. Morreu o marido. E eles têm 2 filhos, tá? O marido da mulher tem 2 filhos. Morreu esse marido. Imediatamente as cotas dele já se dividem por 3. E você não tem inventário. Então é uma coisa muito legal, tá? Não é, eu tô falando assim, o básico do básico. É como se fosse uma empresa, né? Exatamente. Ela é uma empresa. Só que empresa. Como se os sócios ali já dividiam, você não precisa. Você não tem patrimônio nenhum. Quem você não paga imposto, casa morte. Você vai pagar outras coisas, mas que é muito menos do que hoje o inventário. Por exemplo, digamos que quem tem aí 50 imóveis de aluguel, vai pagar um valor de inventário absurdo. E se for holding, é que aluguel é meio diferente, que aluguel não pode ser colocado em holding. Mas estou dando um exemplo de quem tem várias empresas, tá? Tem várias empresas, aí não é aluguel, tem várias empresas. Se você for fazer um inventário disso, vai ficar um absurdo. Agora, você põe na holding, simplesmente vai para as cotas dos outros sócios. Então, é uma possibilidade, tá? É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Não, terminou. Não? Então, não esqueça aí de compartilhar, comentar e curtir os nossos conteúdos, os programas, que são todos para você aqui do Falando Direito e todos os que existem aqui. Tem o do Pastor Davi ao meio-dia, o Café Jornal todos os dias das 8 às 9 e passa um pouquinho ali que o Paulo se empolga, né? Mas é muito bom. Tem também os programas, né, de quarta-feira, do SanjaCast, do Denilson, tem o programa do Empreendedores, do Gijo, tem vários programas aqui. Você acessa os nossos conteúdos, veja, comente, compartilhe, né? Instagram, o YouTube, e também fica lá gravadinho na Odisse, tá? Mais uma vez o anúncio da nossa patrocinadora, Elaine Moraes, que é uma terapeuta nutricional especialista em emagrecimento emocional, transtornos alimentares e bariátricos, gerontologista, especialista em demência, Alzheimer, Parkinson e demais síndromes ou demências, avaliações e aplicações de testes neuropsicológicos, orientação nutricional e orientação para cuidadores e familiares. Inclusive, ela veio mais uma vez aqui na rádio. Eu trouxe uma vez os empreendedores, né? Convidei-a e agora ela veio no programa das meninas aí junto com o pastor. Acho que foi aqui da passada. Muito bom, dá uma olhadinha lá, tá? O programa do meio-dia. Gerontologista, né? Especialista aí no Alzheimer que eu falei, cuidadores dessas pessoas. Neuropsicanálise, especialista em psicanálise clínica, atendimento para empresas, aplicação de testes, neuropsicológicos, transtornos de ansiedade, terapia de casais, terapia infantil, atendimento presencial, online ou domiciliar, o que for melhor para você. Especialista em medicina chinesa, acupuntura, oroterapia e acupuntura sem agulhas. Contato dela 12982673673. Ou pelo Instagram, vai lá e dá uma olhada nos conteúdos dela, @nutriterapeuta. E o contato nutriterapeuta@gmail.com. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.